Salve, salve família! GD aqui na área para mais um vídeo de analisando The Last of Us, agora episódio 5. E aqui temos o que talvez eu considere o melhor episódio até o momento, porém tem alguns detalhes que eu preciso ressaltar para vocês, alguns mínimos detalhes que eu acho que poderiam ter sido diferentes, porém contudo eu considero esse episódio o maior equilíbrio que nós tivemos entre narrativa e também ação e desenvolvimento de alguns personagens, principalmente da Ellie. Mas vamos lá, quem vai conversar sobre esse episódio? Bora lá, família, porque olha só, já estamos no 5º episódio, ou seja, agora com esse faltam 4 e a gente chegou na metade da série, na metade da primeira temporada, e aqui sim tivemos detalhes que vão realmente ser importantes para o futuro da série, alguns detalhes que vão aquecer o coração da galera que jogou o jogo, mas também trazer nuances aqui para quem tá curtindo a série, para quem tá curtindo a franquia de The Last of Us pela primeira vez. Antes de mais nada, é muito importante, se inscreva aqui, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Lembrando que nós estamos analisando a série de The Last of Us e dependendo do sucesso desse quadro, de como a galera repercutir, do feedback de vocês, eu quero trazer de outras séries também vinculadas principalmente ao mundo dos games. Lembrando que o filme do Mario já tá chegando e a gente também vai fazer uma análise bem legal desse filme. Mas vamos lá, vamos lembrar, pessoal, que o começo da série não começa de imediato, né, uma sequência imediata da cena final do episódio 4. Por quê? Porque aqui nós temos um flashback e esse flashback ele é muito importante. Ele mostra primeiro essa apresentação de verdade do Henry e do Sam, lembrando também o contato que tiveram com o doutor que foi executado pela Kathleen lá no final do episódio 4 e também o encontro deles logo em seguida, conhecendo o Joel e a Ellie. Antes, né, eles tiveram ali o Henry vendo que esse Joel poderia, né, essa pessoa poderia ser um contraponto dos caçadores, né, do povo, e também poderia ajudar eles a sair dali. Já vamos começar então falando da análise desses dois personagens, tanto do Henry como do Sam. Uma pequena diferença que eu acho que, por que eu falo que é pequena? Muita gente vai considerar ela grande, mas eu acho ela pequena. O fato de que o ator que fez o Sam, ele é realmente surdo, né? E isso trouxe talvez um certo desafio ali, eu diria, pro Greg, pro Neil, adaptar esse personagem que no jogo não é, mas aqui é. Por que eu acho que é pequena? Porque eu não senti uma perda de essência do personagem do Sam. E isso trouxe também até um pouco mais de sensibilidade para nós, para tentar entender essa comunicação que esses dois irmãos tinham. E falar também um pouco da atuação do ator que fez o Henry, porque eu achei a atuação dele magnífica desde o começo da série, onde ele traz um pouco mais de malevolência no seu jeito de ser, mas também o desespero que ele trouxe lá no final do episódio, que eu achei a atuação dele muito tocante, magnífica mesmo. Eu comentei no começo desse vídeo que a palavra que define pra mim esse episódio é equilíbrio, mas também tem algumas outras palavras que podem definir sim esse episódio, por isso que eu falo que talvez ele seja o melhor episódio até o momento, porque além do equilíbrio, nós temos também aqui a inocência. E por que eu falo da inocência? Nós tivemos aí o encontro dessas duas quests, eu diria, que são Henry, Sam, Joel e Ellie. E quando a gente junta Sam e Ellie, a gente vê que o mundo não tá perdido. E isso vai fazendo com que o próprio Henry não via o Sam se divertir dessa maneira, mas essa robustez que o Joel traz no seu personagem, né, na sua característica, começa também a olhar com outros olhos, né, de uma outra maneira, a Ellie se divertindo com o Sam. E por isso que essa essência da infância, ela é muito importante, declarando que o Sam é bem mais novo do que a Ellie, e ele, além de ter essa deficiência, né, auditiva, ele acaba trazendo essa esperança para nós, espectadores que estamos assistindo, estamos entendendo essa conexão. Isso é muito importante porque é praticamente tudo perdido. Lembrando que o Joel, ele o tempo todo traz essa noção, o personagem não acredita mais nesse mundo. Mas vamos falar da sequência. Continuando sobre o Henry e o Sam, nós tivemos aí uma adaptação praticamente fiel ao jogo, né, ao Henry e o Sam do jogo. Então todos os atos, até o ato final, a gente vê que essa sim seria uma cena, seria um episódio chocante. Eu vou admitir pra vocês que no começo eu achei que poderia ser dividido em duas partes, porque se não fosse ali esse último ato do 5º episódio, eu senti uma leve monotonia nessa questão de escapatória desse local que eles estão, né, dessa antiga base da Fedra. Eu me senti um pouco preso aos diálogos, a uma certa calmaria que eu achei até levemente excessiva. Partindo daqui, pessoal, eu quero comentar um pouquinho sobre o povo. E aí
aí nós começamos o episódio também vendo a dominação dos caçadores, né, desse novo grupo se montando. Eu até comentei sobre isso no episódio 4, que o meu medo era que os caçadores perdessem esse papel de antagonistas. E aqui, já na primeira cena em que eles aparecem dominando a antiga base da Fedra e executando muitas pessoas, a gente percebe que não, eles realmente têm essa essência de vilania e que isso pode sim trazer pra gente um combate muito mais frenético. Nesse episódio eu já gostei um pouco mais da forma como a Catelyn se desenvolve, da forma como ela olha todas as camadas ali dos personagens, tanto dos companheiros dela, dos caçadores, o povo, como também a busca no final pelo Henry, o Sam, e também em complemento ao Joe e a Ellie, que executaram um dos membros do povo, né? Então a atriz tá de parabéns nesse episódio, eu já gostei mais dessa forma, dessa atuação dela nesses períodos durante o episódio. Falando nela, a gente também conhece um pouco melhor do porquê e o que aconteceu de fato com o irmão dela. E é muito legal essa diferença de personagens que nós temos ali, porque o irmão dela era já uma pessoa muito mais benevolente, uma pessoa muito mais quista, né, bem quista pelo povo, mas foi ela que despertou esse lado um pouco mais vingativo, mais cruel dos caçadores. E esse balanço, esse equilíbrio, por isso que eu falo, a palavra é equilíbrio desse episódio. A gente percebe que eles poderiam ter sido bem mais tranquilos, bem mais sociáveis, né, para tentar reconstruir ali uma nova base para eles, tentar viver dentro desse medo, mas não. Eles foram levar a palavra sobrevivência além do significado real dessa palavra, desse sentido, né? Continuando, pessoal, vamos falar agora de uma parte interessante. E essa parte aqui foi aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Alguns detalhes que eu particularmente preferia de outra maneira. Porém, como tudo se executou, né, da forma como o episódio foi executado, pra mim, 100%. Mas é que é uma análise ali apenas de fã, eu acho, talvez seria de fã, porque eu tava querendo um pouco mais desse elemento que eu acho que ainda tá faltando bastante na série, que é o elemento stealth. Por quê? Assim que o Joel e o Henry conversam sobre o plano de passar pelos túneis, né, pelo subsolo dessa área e conseguir atravessar para o outro lado, até o outro lado, a gente percebe que o Henry fala pro Joel que há mais de 3 anos não se vê mais infectados no subsolo e que seria uma passagem segura. O Joel, rabugento do jeito que ele é, discorda e fala que é melhor não, realmente a gente não sabe, você não foi lá ver pessoalmente, então seria perigoso. Porém, eles acabam convencidos e aqui, pessoal, toda essa parte do subsolo, ela é idêntica ao jogo. Desde as pinturas, uma nova sociedade, uma nova comunidade se construindo no subsolo, porém a gente sabe que alguém infectado foi lá e acabou estragando tudo. No jogo, a gente tem muito do elemento stealth aqui. Como eu falei no episódio passado, a gente sabe que os locais escuros, os locais mais fechados, com pouca iluminação, com pouco barulho, são os locais em que os infectados se proliferam, vamos dizer assim, né? Eles acabam se acumulando, se multiplicando. Por quê? Qualquer pessoa que tente passar por esse lugar vai ser assim, surpreendido e a chance de sair é praticamente mínima. E nesse detalhe é que eu senti falta de um stealth, um desenvolvimento melhor dessas duas quests sendo executadas nesse subsolo, nessa caminhada, né? E eu achei isso que pra mim faltou. Eu gostei das conversas, gostei dos detalhes, mas eu acho que esse pedacinho pra mim como jogador de The Last of Us, eu acho que faltou pra gente realmente pegar esse elemento que tá bem explícito no jogo. Mas em contrapartida, eu gostei muito da forma como foi desenvolvido, principalmente as conversas entre Ellie e o Sam. Aqui nós tivemos easter egg do jogo. Pra quem jogou, né, vocês lembram que a Ellie, durante todo o jogo, como coletáveis, ela acaba pegando os gibis, né, do Savage Starlight, que é o nome do quadrinho, né, fictício da obra de The Last of Us. E aqui esse easter egg é muito forte. A gente vê que eles estão muito mais alegres, muito mais despreocupados com o perigo que pode acontecer ali. Lembrando que até o momento eles não tinham certeza se ia ou não encontrar infectados ali embaixo. Então isso eu gostei muito, gostei da forma como eles brincam. Aliás, aquele lance de você chutar a bola no gol feito na parede, isso também é feito no jogo, é muito legal. Ótima adaptação nessa parte
do subsolo. Vamos falar um pouquinho da parte final ali, do arco final. E essa, gente, ela é a minha cena de ação favorita no primeiro jogo. Por que eu falo isso? Porque ela é muito bem construída no jogo. Nós temos ali o cerco se fechando com os caçadores tentando encontrar Joel, Ellie, Henry e o Sam no jogo. E aí nós temos também, não apenas essa fuga, como a sobrevivência entre os caçadores e os infectados. Porque apesar de uma das únicas mudanças acontecerem aqui, né? Eu acho que não uma das únicas, né? Tiveram algumas mudanças sim. Porém, a mais importante foi a forma como os infectados aparecem e também que no jogo é durante o dia e na série é feita durante a noite. Mas aqui, pessoal, é muito bem adaptado. Essa cena é muito legal. O Joel indo lá. A cena em que o Joel vai sozinho lá encurralar o atirador, né? O sniper. E aí ele toma conta dessa arma e começa a ver a chegada dos caçadores sendo liderados pela Kathleen. Ele vai, percebe, se esconde, faz com que o Henry e o Sam começam a entrar em pânico porque a Kathleen está ali, conseguiu chegar. E quanto mais perto eles chegam, mais perigoso é. E uma das coisas mais legais é que depois que acontece o tiro que o Joel dá, e a gente vê que depois que o tiro certeiro que o Joel acerta o motorista do caminhão e ele entra e acaba explodindo uma casa, aí sim vem um detalhe que eu acabei me enganando na minha teoria, né? Que eu lembrei que aquela cena do chão tremendo poderia ser o estágio novo, né? O estágio 5 de um infectado, mas não, era pela quantidade de infectados que estavam lá embaixo. E com essa movimentação toda, claro que a estrutura vai mexer e isso pode sim abalar, né, o psicológico da Kathleen, como abalou ela quando viu o chão ali tremendo. Ela falou, olha, vai ser muito perigoso isso aqui. Aqui vem um detalhe que eu gostei bastante, que foi a sede de vingança da Kathleen em não proteger o povo, né, que ela tanto lidera ali, e sim pensar única e exclusivamente em executar um Henry. Porque se ela realmente fosse uma líder que estava preocupada com o povo, né, com todos os caçadores ali que ela estava liderando, ela poderia saber que sim, essa explosão chamaria muita atenção e não foi o caso. Ela não deu bola, ela continuou, o Henry tentando de uma forma bem heróica proteger e salvar a Ellie e o Sam mandando correr e tudo mais. Porém, gente, aqui nós tivemos uma cena que eu particularmente amei de verdade. Não acho ela tão realista, mas no jogo a gente vê os infectados vindo de todos os lados, né? São infectados dormentes, porque a gente tá no meio, né, de uma cidade. Então tem infectados ainda, por mais que a gente não veja eles com frequência, mas existem infectados que estão dormentes. E no jogo me pareceu muito mais real a forma de ser cercado pelos infectados. Mas a cena de ação do episódio foi muito mais frenético, muito mais eletrizante. E eu particularmente prefiro a do jogo do que a da série. Mas a da série está de parabéns, está perfeita, está muito bem desenvolvida. Não sei vocês, pessoal, agora eu vou falar um detalhe aqui importante, até comentei no meu Twitter. Mas você não sentiu uma vibe muito Guerra Mundial Z na forma como eles saem da cratera? Porque assim, eu não imaginava que existiriam tantos infectados assim num pequeno lugar ali, né? Eu sei que o caminhão chegou, quebrou, né? Afundou, criou essa cratera, mas é interessante como eles estavam saindo ali, me lembrou muito essa vibe de Guerra Mundial Z. Mas aqui, pessoal, eu fiquei encantado com essa cena. A cena de ação ela é muito bem executada, muito bem feita. Gente, eu fiquei impressionado com uma menina, né? A gente vê que um dos infectados ali é uma menina que persegue a Ellie e dá pra perceber que, olha o trabalho corporal. Gente, é magnífico como essa cena foi muito bem feita. Porém, aqui vem mais um detalhe. Mas eu não gostei do final da Kathleen. Aí é um gosto meu pessoal. Eu vi algumas pessoas comentarem que foi legal a forma como ela acabou sendo finalizada, como o arco dela, né? Toda a motivação dela finalizou ali. Porém, eu não gostei. E por que eu não gostei? Porque o primeiro ato desse episódio mostra o que a gente pode esperar dos caçadores, o que a gente pode esperar da Kathleen. E ela ser executada no final tira esse ar de que, pô, ela poderia ser talvez a final boss, vamos supor assim, tanto do Joel, da Ellie, trazer esse arco dela, estender esse arco dela até o final da série. Tudo bem, ela pode não ser uma grande vilã, a gente sabe, né? Lembrando pra vocês que ainda tem mais um arco de muita importância, que aliás é o meu arco favorito do primeiro jogo, a gente sabe disso, mas eu achei fraco essa motivação dela. Percebi que ela só existia por causa do Henry, então eu queria ver mais essa liderança dos caçadores nos próximos episódios, pelo menos nos próximos 2 episódios. Mas, é como eu falei, isso é uma
visão minha, um gosto meu. A forma como ela foi finalizada foi muito legal, foi muito emocionante, sabendo que eles poderiam ter sido ali encurralados, mas quem foi encurralada foi ela. Aliás, uma curiosidade, eu tenho quase certeza que o infectado que acabou com ela era a mesma infectada que estava perseguindo a Ellie na caminhonete. Tenho quase certeza, foi uma cena muito rápida. Eu queria poder rever frame a frame, mas eu acho que era. E aí, pessoal, vamos falar da última parte, que eu acho que pra mim foi uma parte que houveram mudanças, sim, mas agora aqui eu já prefiro na série do que no jogo. A gente vê ali Joel e Henry conversando, descansando, né, ofegantes de certa forma, por ter escapado dessa emboscada dos caçadores, mas o mais importante agora vai pra dentro do quarto. Ellie e Sam conversando, e aqui, pessoal, mais uma vez, eu amo de paixão a escolha feita por Pedro Pascal interpretando Joel, mas eu estou muito mais impressionado com a Bella Ramsey. Pra mim, eu acho que hoje em dia, vendo esses 5 episódios do jeito que eles são construídos, pra mim foi a melhor escolha possível pro papel da Ellie. Eu vejo a Ellie nela. E aí, mais ainda, essa diferença que houve, né, na adaptação do game pra série. Porque no game, o Henry não mostra a mordida. O Henry, ele se transforma sozinho e acaba, né, virando infectado. Na série, nós temos essa confiança, esse laço, essa esperança, essa inocência do Sam sendo estampada na tela pra gente, mas também temos o amadurecimento da Ellie. Essa cena que ela tenta ajudar ele, ela tenta confortar ele, mas ela também se mostra vulnerável na frente do Sam, é muito importante, é muito emocionante. A gente vê desde o primeiro episódio até aqui que a Ellie tenta se pagar de fortuna, de resiliente, de que não tem medo de nada, porque ela já nasceu nessa época, mas não, ela tem os seus medos, e são medos que pessoas que provavelmente antes da infecção não estão bem retratadas, e aqui, sim, ela mostra que ela tem medo de ficar sozinha, e eu acho que é por isso que ela tenta se aproximar cada vez mais do Joel, porque ela sim, ela tem medo de ficar sozinha, e quando ela conhece o Henry e o Sam, ela pega uma afeição tão grande pelo Sam, que ela comenta, eu tenho medo de ficar sozinha, e logo depois, ela descobre que ele foi mordido, e gente, na hora que ela vê a mordida, eu vejo na atuação da Bella Ramsey que ela, por um minuto, ela sentiu esse medo novamente, porque ela gostou do Sam, ela queria que os dois fossem com eles, mas o desespero dela foi controlado. E aí eu falo desse amadurecimento da personagem da Ellie nesse momento. Ela tenta até mostrar pra ele, acalmar ele, ela sabe que ele vai transformar, e ela tenta confortar ele para que ele não durma desesperado, para que ele não durma chorando, para que ele não durma com medo. Gente, que cena incrível. Eu fiquei muito feliz com esse final. Um detalhe, uma curiosidade, tá, pessoal? Não sei se vocês lembram, eu comentei aqui no primeiro vídeo de uma plaquinha em uma das instalações da Fedra sobre o nível de infecção, né? A rapidez da infecção. E como o Henry foi mordido na canela, é de 12 a 24 horas o período de transformação completa. Então, por isso que eu tenho certeza que a Ellie sabia disso, confortou ele pra dormir ali e ela poderia ser mordida de novo, que ela não seria infectada e tudo mais. E ela tentou se preocupar em não deixar o Henry ver isso. Então foi muito legal essa construção da cena. Eu gostei muito desse desenvolvimento, desse laço sendo construído ali, mas ao mesmo tempo, na mesma cena, esse laço sendo destruído dentro do coração da Ellie. E aí nós temos no dia seguinte a mesma cena, e por isso que eu falo que interpretação do ator que fez o Henry. Eu vi o desespero dele, quem jogou o jogo sabia que isso ia acontecer. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que esse episódio poderia ser muito mais emocionante do que o Frank do Billy e do Frank, mas realmente eu joguei, eu lembro que eu fiquei impactado, eu mesmo assistindo o episódio, eu fiquei novamente emocionado, mais marcante ainda por causa da interpretação do Henry. Parabéns, magnífico. E logo em seguida nós temos o adeus da Ellie pro Sam, e ali sim eu percebi que agora sim nós temos uma Ellie pronta, uma Ellie que a partir de agora, da metade da série pra frente, ela que vai ditar o ritmo da série, e o Joel é capaz de se tornar até um protagonista ao lado dela. Mas é isso, pessoal, eu queria comentar um pouquinho mais sobre as análises desse episódio. Eu não falei tanto das adaptações comparada ao jogo, porque a série em si, ela tá muito completa, mas esse episódio tiveram muitas referências. Eu tenho que fazer um vídeo completo, um vídeo diferente, só falando das referências que nós tivemos, desde a ponte, os quadrinhos, os desenhos nas paredes, entre outras coisas que apareceram nesse episódio, que são referências diretas ao jogo. Mas obrigado, família. Lembrando, o próximo episódio vai sair semana que vem e a gente vai trazer a análise dele de novo. O que você tá achando da série? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de seguir o nosso canal, deixa o like e muito obrigado. Valeu, até a próxima.